último programa foi sobre a ira narcisista, nem de propósito, ou se calhar de propósito. Bem, nem de propósito ocorre falar deste surto do wokeismo que tivemos na última década, apesar do fenómeno ter começado antes. Muitas vezes foram circulando vídeos, imagens de certas criaturas wokeiscas exibindo explosões absolutamente teratológicas de ira. Teratológicas. Eita, mais um palavrão. De facto, rostos desfigurados, vozes cavernosas, berraria, choro colérico. Basta fazer uma pesquisa por woke tantrum ou woke rage e o motor de busca explode. Dá-nos a ilha do Doutor Morio. Quer dizer, no início do movimento até se tinham boas intenções, promover mais justiça, equidade social, proteger e fortalecer os desvalidos. O problema é que o movimento se tornou numa deformação de narcisismo comunitário, sobretudo para finalizar a virtude. Mas não estamos numa de malhar no wokeismo, a menos que se queira garantir o desmantelamento do canal. Andam por aí muitos dominicanos e franciscanas desta nova, não tão santa Inquisição, uma Inquisição secular. Portanto, lembrou o wokeismo porquê? Porque a ideia hoje é falar de narcisismo e já alguém adivinhou? De narcisismo e mentalidade vítima, só podia ser. Assim, para a entrada teremos não azeitonas e alho à boa moda mediterrânica, mas sim uma análise da mentalidade vítima. Para prato principal, a associação do narcisismo à mentalidade vítima. Para sobremesa, com ou sem digestivo, seja o cafezinho, o bagacito, uma conclusão sobre o desafio da responsabilidade individual com a expressão coletiva no que toca a estes fétiches com a mentalidade vítima. Ui, ouviram? Isto é o elevador que faz este barulho de brrr. Continuando. Portanto, a quem quer acompanhar, bom apetite, bom proveito. Sobre a mentalidade de vítima, curto e grosso, é aquele lema que sacraliza o coitadinho de mim ou o pobrezinho do outro. Em psicologia, que é o que nos interessa aqui, a mentalidade de vítima representa um traço de personalidade ou uma disposição psicológica da pessoa ou de um grupo de pessoas para que haja identificação com uma imagem de vítima, a vítima das circunstâncias ou vítima de ações nefastas infligidas por outros. Há, portanto, um comportamento congruente com essa crença, apesar das evidências apontarem a falsidade dessa crença ou até em sentido contrário. Este vitimismo faz com que a pessoa tenha uma tendência quase irresistível em atribuir os seus infortúnios a atos de terceiros, ou uma abstração, pode ser uma abstração, tipo a vida madrasta, o azar, os demónios. Isto pode-se desenvolver de várias maneiras. Normalmente vem como um mecanismo de defesa para lidar com episódios de vida percepcionados como negativos. Pode vir como resposta a um historial de trauma, abusos de infância, na adolescência, até na idade adulta. Pode vir como uma desculpa para a incapacidade ou a falta de disposição em assumir as próprias lacunas. Por exemplo, é comum vermos isto em criminosos que adotam a mentalidade de vítima, acreditando que cometeram certos crimes como a reação a um mundo que os levou a cometer
tais crimes e que as autoridades os perseguem e que isso é injusto e etc. Vamos ver aqui uma coisa. Autocomiseração de vez em quando pode ser algo positivo, entre aspas, uma vez que é, por exemplo, uma das principais fases do luto, por exemplo, mas deve ser temporária, pequena, digamos que menor em comparação a outros sentimentos de culpa, vergonha, impotência, depressão, etc. Portanto, lá está, estas coisas depende sempre da dose. Assim, há uma dose salutar e há uma dose patológica. Prosseguindo. Assim, tanto individual como coletivamente, este traço da mentalidade de vítima costuma impor-se através de uma constelação de características, onde normalmente temos a necessidade de reconhecimento, ou merecimento, ou titularidade, elitismo moral, aquela percepção de superioridade moral do indivíduo relativamente ao outro, falta de empatia está associada à mentalidade de vítima, atenção, já que há um foco excessivo no próprio sofrimento, faz sentido, não é? Há um foco excessivo na percepção de que há um sofrimento da pessoa, ignorando o sofrimento dos outros. A ruminação é outra característica, ou seja, quando a mentalidade de vítima há aquele estilo de pensamento de que o mundo está em falta, em dívida, perante quem nutre esse sentimento. E porquê? Porque sim. Portanto, indo ao prato principal, o casamento entre mentalidade de vítima e narcisismo é uma coisa assim, a modo que pornográfica. Sim, é uma autêntica lambança. É aquele magnetismo tão forte que faz desprender penhas graníticas ali da Serra de Sintra, que depois vem a rebolar por aí abaixo até ao centro da vila. Deus nos livre. E porquê? Porquê? Bem, à luz dos seus olhos, o narcisista, atenção, ou é herói ou é vítima, nunca, jamais, em tempo algum, ele é o vilão. Mas na realidade, o que o narcisista costuma ser é abusador, mártir e sempre, salvo seja, sempre o vilão. Se é uma coisa ou outra, abusador ou mártir, em dado momento, isso vai depender sobretudo da vitalidade e das circunstâncias de vida. Mas vamos elaborar um bocadinho e para tal, vejamos porquê que o narcisista se arma em vítima, primeiro. Segundo, vejamos quando o narcisista adere à mentalidade de vítima, vestindo o papel de vítima. E terceiro, vejamos quando o narcisista adere à mentalidade de vítima, idolatrando o estatuto ou papel de vítima, fazendo disso o quê? Uma bandeira. Comecemos então com a questão, porque é que o narcisista se arma em vítima, quais os processos subjacentes a isso. A cartilha: falta de empatia, umbiguismo, titularidade, autocontrolo, paranoia, desconfiança, manipulação, o complexo de superioridade ou de inferioridade, ira, muita ira, julgamento, etc, etc, etc. Quer dizer, no padrão narcisista é um bocadito difícil encontrar coisas saudáveis. Como se não bastasse a disposição, não é? No meio disto tudo, a disposição para se auscultar, olhar para dentro, é praticamente inexistente ou mesmo nula. Quer dizer, qualquer introspeção séria constituiria uma grande possibilidade de desmontar o tal falso eu, já falámos disto. Na verdade, o narcisista incorre no contrário. Ele faz tudo no sentido de manter essa máscara viva,
por mais precária que se possa tornar. Como se recusa a olhar para dentro, ou com olhos de ver, socorre-se de dois mecanismos de defesa prediletos, ou seja, quais são? Vai tentar defender a máscara através do quê? De negação e projeção. Olha o que me fizeste, como foste capaz de não me ajudar. Transformaste a minha vida numa miséria. É tudo por culpa tua. Tu é que és assim. Epá, recitadas, declamadas como queiram, com maior ou menor drama, com maior ou menor ira, mas quase sempre com o intuito de culpabilizar. Nós temos aqui algumas das frases sagradas do narcisismo quando se trata do quê? De fugir com o rabo à seringa, portanto, negar ou projetar. Ora, se o espécime não consegue reconhecer que tem problemas ou um problema, negando. A solução é tirar a culpa para cima dos outros, projetando. E em caso de dúvida, não há dúvida, a culpa continua a ser dos outros. Portanto, essencialmente, a máscara de vítima vem daqui, deste grande aparato de negação e projeção. E de outro modo não poderia ser, se olharmos bem para o padrão. Vamos olhar para o padrão? Para o narcisista é absolutamente inegociável não se ver, não se conceber como uma criatura ideal, perfeita. É o mais inteligente, o mais rico emocionalmente, o mais correto na ética e na moral, o mais lindo, é o mais tudo. Isto já vimos para compensar o destroço que no fundo sente, as disfunções que por ali vão. Não vai largar esse pódio que ele próprio montou, nem que a vaca tussa. Hoje andamos muito pelo coloquial, mas é bom. Epá, como tal, precisam de... os narcisistas precisam de alimentar a ideia de que alguém ou algo vai sempre perseguir a perfeição deles. Porquê? Por ciúme, por inveja, por maldade, incompreensão, etc. Lá está a tal projeção, não é? No fundo são quase sempre eles que têm isto tudo. Ora, isto por sua vez redunda ao quê? Há uma atitude pessimista fundamental da parte do narcisista no que toca aos outros. Ele é pessimista em relativamente ao amor, à bondade, os outros são todos maus. À lealdade, não, ninguém é leal. À tolerância, ninguém é tolerante. Lá está, quando no fundo o narcisista ou os narcisistas é que costumam estar em falta relativamente a estes atributos. Quem é altamente crítico e feroz no julgamento são os outros, nem por sombras isto será uma das premissas da sua abordagem ao mundo. Quer dizer, o facto de eles acharem que uma crítica é um ataque tem a ver com esta impressão, não é? Por estas e por outras, resumindo, identificam-se, resumindo é mais sublinhando, identificam-se com a pessoa única, mal entendida, que é diferente do vulgo, dos comuns, injustamente criticada ou ostracizada. E se assim é, no seu guião de vítima, tem sempre de haver um vilão. Não há vítima sem vilão, obviamente. Traidor, eu sou decente, os outros é que não. Patife, eu sou bom, os outros é que não valem nada. Mais frases sagradas. E assim vão negando e projetando, cronicamente, é o que naturalmente impede o crescimento. O crescimento vai acontecer quando olhamos para dentro, quando nos pomos em causa, ao invés de negar ou culpar e acusar sempre entidades externas, circunstâncias externas. Bem, isto já chega, não é? Porquê que há esta mentalidade? Já vimos, tem muito a ver com esta idealização do eu. Aquela segunda pergunta que tínhamos visto atrás, sobre quando o narcisista... É isso, vamos ver. Sobre quando o narcisista se apresenta como vítima. Bem, há aqui duas situações paradigmáticas a este nível.
quando é vítima por definição e quando entende que tem de vestir essa máscara. Primeiro, o caso em que o narcisista assume que é vítima por definição. E isto tem muito a ver com o tipo de narcisismo vulnerável. Quem não se lembra, volta uns programas atrás e ouve aquilo. Ora, sendo um aspecto universal ao narcisismo, atenção, o papel da eterna vítima é bem mais pronunciado nos narcisistas de vulnerabilidade. Quando algo não lhes corre de feição, isto é praticamente um reflexo. Vão recorrer ao ai eu, a vida é injusta, ninguém me compreende, sou o mais doente, o meu luto é o mais difícil de fazer, os outros têm sorte, eu tenho azar, para os outros as coisas são fáceis, para mim são sempre difíceis, eles têm mais do que eu, porque é que eu não posso ter o que eles têm? Ou seja, há aqui aquele sentido de titularidade, a pessoa acha que merece ou tem direito, por definição, acha que lhe devem, muita inveja, muito ressentimento, há esta centração na negatividade, uma grande insatisfação. Lá está, uma raiva virtualmente inesgotável, mas numa expressão passiva-agressiva, até rebentarem. Tudo isto é manifestação e simultaneamente causa da mentalidade de vítima, que se torna o foco da identidade no narcisismo vulnerável. Nestes contextos, esta mentalidade de vítima muitas vezes entra no chamado modo mártir. O que é isto do modo mártir? É uma forma de manipulação psicológica que visa a validação ou obter dividendos a vários níveis. Como hoje estamos numa de frases, aí vai, deixa ver. Eu acordei cedo, constipado, depois de uma noite de trabalho para te levar ao comboio. Naquele mês em que te emprestei dinheiro, foi tudo muito apertadinho. Eu não fiz ginásio, olha, eu nem te disse nada, mas até tive de cortar na comida. Enfim, olha como eu sofro por ti, olha como eu abdiquei disto ou daquilo por ti, que visa manipular, chantagear psicologicamente ou colher a validação. Em dinâmicas relacionais, este modo mártir é extremamente perigoso porque funciona como a teia da aranha. É uma estratégia, uma grande estratégia, uma manobra astuciosa e muito eficiente de vampirizar, pois muitas vezes nem requer a verbalização. Olha, eu esqueci-me do chá de alfazema, o pigarriense voltou. Como dizia antes do disparate, muitas vezes nem requer verbalização. Não é aquela pessoa que está no jantar com mais 20, não tem a atenção que acha que merece, de repente levanta-se com um ar muito afetado, faz um ar deprimido e vai lá para fora fumar o seu cigarro na solidão, olhar o vazio e de repente tem 2 pessoas ou 3 à volta a perguntar o que é que tens, estás com um ar deprimido e pronto. Já caíram na teia da aranha. Portanto, este modo mártir é uma maneira de conseguirem o que querem pela calada. É mais eficiente do que pedir diretamente, ou seja, indiretamente vão apelar ao sentido de empatia do outro, que é por aqui que estes bichinhos pegam. Os outros têm empatia, isso é visto como uma fraqueza. Ora, vista toda esta tragédia, esta mentalidade de vítima, no vulnerável, vamos ver o outro caso, o caso em que o narcisista percebe que tem de se auto-vitimar. Ora, quando está neste modo, num modo grandioso, quando consegue levar água ao seu moinho, em geral o narcisista não assume esta mentalidade, apesar de a ter em si latente. Lá está. Quando não consegue impor o seu modo de ver, típico da grandiosidade, e o seu modo de estar pela via do músculo, da força, vai recorrer ao passivo-agressivo. Lá está, vai tender a ser menos físico e mais psíquico. Ou seja, a mentalidade de vítima, de mártir, sai da latência e torna-se manifesta.
E aí passamos do grandioso ao vulnerável. Pronto, há esta oscilação. Pronto, como vimos, cuja maior arma é provavelmente a auto-vitimação. Esta oscilação de papéis, como muita coisa na psicologia, a psicologia gosta de dar nomes, é conhecida como o complexo vítima-abusador. É uma das dinâmicas clássicas do traço e da relação narcisistas. Aliás, as dinâmicas de manipulação psicológica e de ligação traumática, conceitos, entretanto, celebérrimos nestas lides e falatórios do narcisismo, se calhar podem conhecer mais pelo inglês o gaslighting, por exemplo, ou o trauma bond. Ou seja, estas dinâmicas de manipulação e ligação traumática, manipulação psicológica e ligação traumática, operam muito a partir deste complexo vítima-abusador. Vamos ver um exemplo. Os exemplos são sempre uma maravilha e dá para teatralizar um bocadinho. Temos aquele narcisista que sempre foi uma besta em casa, sobretudo à refeição. É a altura que escolhe para despejar o seu lixo psicológico sobre a mulher, sobre os filhos, muitas vezes já bêbado ou atravessado, ainda é pior. Nunca nada está bom. Verbalmente violento, ameaçador, humilha, abusa, sempre a reclamar, a exigir, a apontar o que está em falta, o sacrifício que faz para estar ali. Os anos passam, isto é assim, ele envelhece, mas há um detalhe, os filhos crescem, não é? Há uma inversão de vigor, de vitalidade. Ora, o narcisista não envelhece bem, este traço não envelhece bem. E, inevitavelmente, há um filho que num dado momento farta-se e finalmente rebenta. Diz tudo o que deve ser dito ao narcisista naquela refeição, com direito a juros e correção monetária, como dizem os meus primos lá do Brasil. Ora, o narcisista, apanhado de surpresa com o facto de se sentir menos forte do que o filho de 15, 16 anos, alguns por aí, vai inverter o paradigma. De repente deixa cair os talheres no chão, baixa os olhos, verte lágrimas de crocodilo e diz: nunca pensei que algum dia isto fosse acontecer. Põe as mãos à cabeça e começa a relembrar o rol de sofrimentos que passou na infância, o trauma. Sofreu mais que ninguém, mas mesmo assim conseguiu ser pai. Que sempre o atacaram na família de berço, nos trabalhos e agora também em casa. Levanta-se para sair. Se não é bem-vindo ali, se não é reconhecido o seu esforço, o seu amor, mais vale sair. Eu já estou quase a chorar. Só serve para pôr dinheiro em casa, se é o camelo. Se para a mulher e os filhos é um caixote de lixo, mais vale sair e que fiquem eles a ser felizes. É a maldição da mãe que nunca o quis, a maldição venceu. Vai viver com isso, com a rejeição de não ter sido desejado. E quando ameaça sair, já está a caminho da porta, os filhos e a esposa vão atrás dele, pedem desculpa, que não vá, que fique. Ele faz-se um bocadinho de rogado, isto não é logo, isto é tudo muito bem delineado, mas depois lá aceita. Fica para continuar a sacrificar-se pela família que tanto ama, obviamente. E durante uns tempos ali é paparicado dia e noite, isto uns dias pelo menos. Passado desses dias, uma semana, às vezes nem isso, continua a fazer a vida negra a toda a gente, como vítima, de modo passivo-agressivo, ou até mesmo voltando a ser o abusador violento, verbalmente violento. Ora, traduzindo isto para o psicologuês, isto é muito perigoso, este tipo de dinâmicas, porque tendem a criar ligações traumáticas, as tais ligações traumáticas. Ao impingir a sua história de autovitimação, desta maneira, com esta classe, o narcisista invoca nos outros mais do que pena,
não é só pena, mas um profundo sentimento de culpa. O outro fica a sentir-se culpado. Isto bloqueia muito a capacidade de se dizer não ao narcisista. Mais uma vez, é a dinâmica da aranha. Atraem para esta teia de manipulação psicológica. Com esta máscara de mártir, vai criar no outro a sensação de que o outro lhe deve algo, porque ele se sacrificou e blá blá blá. A narrativa é sempre algures por aqui. Isto vai resultar numa assimetria relacional, uma relação mantida e assente sobre um sentimento de culpa, em que um explora e o outro é explorado. Numa relação saudável deve haver um equilíbrio constante. Lembremos-nos, uma percepção do modo como as oscilações naturais ocorrem. Quer dizer, os sacrifícios são naturais e não devem ser militarizados para tornar o outro refém. Enfim, esta pode ser uma das razões pelas quais estabelecer fronteiras na relação narcisista se torna muito difícil, ou na relação com o narcisista. A pessoa cai nestas narrativas de autovitimação por compaixão ou também por questões traumáticas e depois fica ali presa numa malha de culpa. Enfim, esta mestria em mudar a máscara, em manipular os outros, os vulneráveis são os melhores nisto, sem dúvida, mas são todos assim. Temos autovitimação no vulnerável ou no grandioso. E, no fundo é a mesma coisa. No fundo isto é a mesma coisa, a grandiosidade do eu manifestada em polos opostos. Ou seja, não é tão relevante assim o tipo de narcisismo na medida em que, se o narcisista acredita que não tem o que considera ser seu por direito primordial, percebem? Para eles vem na Bíblia, ou no Bhagavad Gita, onde queiram, imediatamente, quando não sentem que não têm esse direito salvaguardado, imediatamente entram no modo vítima. Agora, e finalmente, vamos ver sobre quando o narcisista se dedica a ser o protetor da vítima. Ou seja, temos muitas situações, particularmente no padrão de narcisismo comunitário. Mais uma vez, quem não se lembra, vai ver aí uns programas atrás que falámos disto. Ora, no narcisismo comunitário, o narcisista dedica-se a ser o protetor, o salvador da vítima. Quer dizer, ele não é menos do que o São Miguel no dia do Apocalipse a destruir os exércitos da maldade. Há quase como que este narcisista vai elevar a vítima quase a uma figura de culto religioso e portanto, a defesa dessa vítima é justificada por tudo o que é meios e fins, tudo é justificado. Ou seja, os meios vão justificar os fins, é isso que se quer dizer. Ora, voltando a malhar no mesmo, nós vemos esta tendência plasmada no wokeismo e nestas mentalidades identitárias que extrapolaram com grande disfunção em geral e que têm estado em voga e com consequências indeléveis que se observam. Quer dizer, o que é que nós temos aqui? Temos a menina do cabelo azul que se dedica a defender pretinhos. Não é seres humanos, é pretinhos. Estão a ver aqui a disfunção. Vai haver a questão étnica em primeiro lugar, por puro preconceito, quando na verdade está em primeiro lugar à frente de um ser humano. Não sei se a culpa é do cabelo azul, mas isto é o que acontece muitas vezes. Nada contra quem tem o cabelo azul. Um menino de cabelo cor-de-rosa que se dedica a defender de alguma forma a de identidade sexual porque a considera especial e superior, esquecendo questões cromáticas. Um exemplo sem cabelos pintados, deixa cá ver. A menina de berço de ouro que vai para aquele partido político que defende a causa dos pobrezinhos, coitadinhos, e que muitas vezes até
gostava muito de ter um pobrezinho de estimação, mas também não é possível andar aí com um ser humano de trela na rua, portanto fica só pelo ideal. Um menino abastado que usa saia, não porque gosta, mas para chocar, para exibir toda a sua superioridade e unicidade, e que faz uma tese de doutoramento, que é um atestado de revisionismo histórico, sem qualquer fundamento metodológico e teórico, para validar que o mundo claramente se divide em duas fações: as vítimas, que ele defende nessa tese, e os que atacam as vítimas, que ele expõe nessa tese com galhardia, com coragem. Mas também temos aqui o vira-lata, o menino de bairro, aquele bairro que, devido a uma cultura generalizada de sociopatia, está em exclusão social. Também não faz a sua parte, não é? Mas pronto, temos este menino vira-lata de bairro que se dedica ao crime violento, assumindo que tem razão para isso, por questões sociais ou étnicas. Até pode fazer uma interpretação pessoal mais elaborada, tendo em conta os vídeos que viu no YouTube, e assumir-se o Robin dos Bosques contemporâneo. Enfim, nestes meandros inquinados do narcisismo comunitário, o truque de mártir também está presente, não é? O narcisista não é só cultuar a figura da vítima, ele também se pode fazer de mártir no modo como se dedica à vítima. Pode exalar aquela identidade de santo vivo, anjo na terra, porque lá está, vamos voltar ao mesmo verbo, porque se sacrifica para ajudar os outros. E faz um alarde disso, direta ou indiretamente. Como é que isto pode acontecer? Olha, a celebridade que deixa a família para ajudar os outros. Eu deixei a minha família para ir para um país qualquer muito pobrezinho, andei descalça durante 5 minutos e fiquei com os pés sujos de poeira. O atleta de alta competição que não foi descansar depois de um treino para ir ver criancinhas doentes e depois vai pôr isto no Instagram. O empresário que perdeu muito dinheiro para dar aos outros e que também vai pôr isto lá no Facebook ou noutro pardieiro desses, enfim, etc, etc, etc. E atenção a estes bichinhos, como disse há bocadinho, passamos de criaturas a bichinhos, tem que haver aqui um certo carinho. Acreditam genuinamente que são bons, que são vítimas, que se sacrificam pelo bem dos outros, em detrimento do seu conforto e melhores interesses, claro está. Acham mesmo que são afetuosos, empáticos, gentis, apesar de não terem profundidade emocional ou acesso à profundidade emocional. Se não forem validados, isto é um mundo de ingratidão, ninguém os entende, voltamos ao todos lhes devem, ninguém lhes paga, quer dizer, os outros são ingratos, isto é dar pérolas a porcos. Entra um bocadinho neste tipo de raciocínios. Pronto, tanto quanto se sabe, olhando assim para a geografia, toma mais um palavrão, os santos não chamavam as atenções a si, ao valor inexorável dos seus feitos bondosos. Quando a pessoa dá, ponto final. Não cobra, não há alardes, não há exibição. Quer dizer, não tivemos aqui a falar mal de atletas ou de gente que pinta o cabelo ou de celebridades. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o facto de algumas pessoas se aproveitarem de determinados estatutos para marcar pontos no seu ego, ao invés de ajudar verdadeiramente. Quer dizer, é isto, o narcisista comunitário quer ser adorado, posto num pedestal de tão bom que é. Essa é a sua grande vitória, a sua grande validação. E o melhor meio de te o atingir é arranjar uma vítima de estimação. É como se disse há bocadinho, é como quem adota um cãozinho sarnento. Diz-se, não falou-se de trela, mas acho que não se falou de cãozinho. Yeah. Isto é como quem adota um cãozinho sarnento e o reabilita em tempo real nas redes sociais, para que todos vejam a sua perfeição de caráter. Não é? Ou se ajuda ao bichinho ou não. Quer dizer, até se pode partilhar, mas fazer disso um alimento para o traço narcisista é que é discutível.
se não mesmo reprovável, não sei. Enfim, é como o woke, que só dá esmola a um mendigo de certa etnia, não é? O woke que cura os males do mundo, sentadinho num selim confortável da sua grandiosidade. Aliás, esta associação do wokeismo ao narcisismo passa muito pela tal questão, qual aquela de há pouco, o narcisista vive numa realidade alternativa. A vida tem de ser linda, perfeita, maravilhosa. As coisas não se podem afastar nem uma vírgula dessa Disneylândia que criam nas suas mentes infantis. Não pode haver qualquer contrariedade. De outro modo, entram imediatamente no modo de vítima, procurando culpas e culpados, atacando sem critério, com violência, fazendo birras antológicas. Entremos na sobremesa, no bagacito. Acho que isto está sinalizado para crianças. Portanto, crianças, esqueçam o bagacito. Isto é uma forma de expressão. Isto é uma tentativa desesperada de fazer humor, muito provavelmente sem bons fins. Feito o aviso, entremos então na sobremesa, no digestivo, como se diz. É importante relembrar que todas as pessoas já foram de algum modo vítimas. Não estamos a desvalorizar o papel de vítima. O papel de vítima é importante. Quer dizer, todas as pessoas já estiveram em alguma relação em que foram maltratadas, injustiçadas, prejudicadas, em que se sentiram depois o que normalmente vem na sequência disso: a raiva, a frustração, a tristeza, aquele instinto saudável de defesa ou um ímpeto de atacar. Quer dizer, incluindo os narcisistas, relembremos, quer dizer, de facto, a maior parte deles parecem vir de ambientes onde foram vítimas de abuso prolongado. Não justifica, mas há que reconhecer isto. Naturalmente, lá está, qualquer pessoa pode ser vítima. Contudo, pode e deve usar isso para aprender, para se tornar mais forte, para se tornar uma pessoa mais consciente, mais empática. Os indivíduos saudáveis, psicologicamente saudáveis, crescem com a dor, com a frustração, com as contrariedades que vão aparecendo ao longo do seu ciclo de vida. O que não mata engorda, não é verdade? Ou então aquela das pedras no caminho, apanho-as e faço delas o meu castelo. Acho que é qualquer coisa assim. Infelizmente, com os narcisistas, a coisa não opera assim. O lema deles, perante o conceito que têm de adversidade, ou seja, tudo o que vai contra os seus desejos, contra a sua Disneylândia, é algo do género: como é que eu posso usar estas experiências para meu proveito? E também, pronto, há aquela premissa do ninguém sofreu mais do que eu. Não sentem com o outro ou pelo outro. E quando parece que têm empatia, que estão a ouvir o seu interlocutor, é quase certo que estão aí à espera que o outro se cale para dizerem que o mal deles é o pior, ou para tentar capitalizar com essa mentalidade de vítima. Na vida, nas relações, quando é que nós temos perfeita harmonia e perfeito acordo? Isso não existe. Mas quem é que vai dizer isto ao narcisista? Quer dizer, há uma miríade, toma mais um palavrão, de dimensões associadas à natureza humana e que trazem a diversidade natural, não é? A diversidade imposta. Quer dizer, nós reagimos e interpretamos o mundo de maneiras diferentes. E o que é que isso permite? Permite aprender uns com os outros. Aprendemos através da diferença, da diversidade natural, quando não é imposta. Ora, isto seria um modo de pensar saudável, diria, mas com os narcisistas não. Por causa do quê? Olha, daquela cartilha do controle, da hipersensibilidade, do querer estar na posição superior, falta de empatia. Quando há desacordos, são tomados como ofensas pessoais e o que é que acontece? É o papel de vítima, vem logo. De facto, não deve haver uma vítima como uma vítima narcisista. Quando é lesada, a pessoa psicologicamente saudável fica dorida. Leva o seu tempo,
compor-se, a integrar a experiência, mas a coisa vai ao lugar, mais cedo ou mais tarde. O narcisista, pelo contrário, não faz as pazes com as dificuldades que sofreu. Fica atolado, fica agarrado, faz daquilo assim um nicho de adoração, lá está, é quase uma coisa religiosa, o meu sofrimento, eu como vítima. Enfim, sim, lá está, podem ser vítimas, as pessoas em geral, não só os narcisistas, todas as pessoas podem ser vítimas, mas ficamos atentos, porque quando alguém alega sê-lo, há uma grande probabilidade de realmente não o ser verdadeiramente, de simplesmente querer usar esse estatuto de vítima como uma agenda para impor a sua disfunção, explorar, manipular, obter dividendos ao redor. Em termos de autopreservação e de sanitização do mundo, saiu esta, é fundamental não agradar o narcisista, não o mimar, ele que se amanhe, dito sem meias palavras, ele que se amanhe, que faça os esforços que outros também fazem para crescer, para sair da mentalidade infantil. Quer dizer, não basta ter um corpo adulto, também é preciso ser-se adulto. Cada indivíduo será o principal responsável pelo seu bem-estar emocional. Não é? Parece fácil dizer e não tão fácil de fazer, muito provavelmente. Mas que melhores possibilidades teremos? O que acontece lá fora, realmente, nós não podemos mudar muitas vezes ou quase sempre. Agora, o modo como lidamos perante isso, acho que aí teremos uma grande palavra a dizer, e acho que muito boa gente acha isso, que também não quer dizer nada, porque não é pelo facto de haver muito boa gente a achar uma coisa que a torna válida, mas pronto, saiu. Isto da mentalidade de vítima é um tema complexo e preocupante. Por exemplo, há fortes razões para crer que a mentalidade de vítima costuma preceder a mentalidade de genocida. Isso tem sido observado em investigação psicológica, na análise histórica. O povo tal sempre me atacou, portanto agora podemos assassiná-los até ao último, inclusive torturá-los um bocadinho antes, preferencialmente em nome de um Deus com D minúsculo, antropomorfizado e infantil. Pronto, há muitas vezes esta mentalidade de vítima a justificar grandes genocídios, grandes massacres. Na esfera coletiva, se calhar daria um bom programa, não é? Um dia, quem sabe. Bem, desligamos a matraca. Isto hoje fluiu, não é? Lá está, volta à tristeza do autoelogio, ou não, vamos admitir que até possa ser saudável. A vitamina de hoje já é suficiente para quem a quiser tomar. Sintam-se confortáveis, à vontade, para dar o bitite, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever, ninguém se chateia. Falou-vos Joel Machado, com gosto, um obrigado ao povo todo, até breve e bem-aja.